22 graus agora na capital paulista, continua a previsão de chuva, embora a gente está mostrando imagens da região da Avenida Paulista. Ontem fez frio em São Paulo, hein? Fez friozinho, né? Essa noite foi fria. Eu gostei. Foi um bom refresco, né? Depois de uma semana escaldante, com a chuva arada, temporal, enchente. Foi um sábado refrescante, mas pelo jeito passou, hein? Pela pinta do domingo. Tá bonito, né? O refresco passou, tá belíssimo. A temperatura ainda baixa, né? Sim. Para os padrões do verão, evidentemente, 22 graus. Mas o sol já apareceu, aparentemente, a tendência é de esquentar. E vai. A máxima prevista para hoje é de 28 graus. A máxima que estava prevista para ontem era exatamente essa, de 22 graus. Por isso que a gente não sentiu nenhum calor ontem. Foi bem friozinho sábado mesmo. Mas aí começa agora a esquentar um pouquinho ao longo do dia. Agora 9 horas e 27 minutos. E as chuvas continuam causando estragos e mortes em São Paulo. Acompanhe com Letícia Miyamoto. Em Embu-Guaçu, ruas ficaram alagadas e pelo menos 8 residências foram atingidas. Segundo a Defesa Civil, as famílias foram encaminhadas para a casa de parentes. No hospital da cidade, em obras, também houve alagamento e pacientes foram remanejados. Em Juquitiba, um menino de 6 anos morreu após a caminhonete em que estava junto com o avô ser arrastada pela enxurrada para dentro de um rio. O homem conseguiu escapar, mas a criança ficou presa no banco de trás do veículo. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em São Bernardo do Campo, um homem de 49 anos também morreu após ter a casa atingida por um deslizamento de terra. Em entrevista à Jovem Pan, o secretário de Serviços Urbanos e responsável pela Defesa Civil do município, Marcos Caires, detalhou como era a condição da região na hora do temporal. O grau de preocupação é de que a gente mantenha a cidade em ordem, restabeleça a normalidade da cidade. Já ontem à noite o prefeito determinou que nós executássemos todas as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade. Então, as equipes já na madrugada da Defesa Civil estiveram no local desse evento. A prefeitura lamenta, Bruno, profundamente este óbito. E nós trabalhamos com ações estruturantes, com ações não estruturantes, buscando evitar estas tragédias. A Defesa Civil sempre faz um alerta relacionado às chuvas intensas, principalmente em áreas de encostas, e orienta os moradores a deixarem o local em caso de rachaduras na parede ou inclinação de muros, principalmente em áreas desmatadas. Trincas nos barrancos, muros rachados, inclinados, trincas na moradia, árvores e postes inclinados. Isso é um indicativo de que o maciço, o talude, a terra, de alguma forma está movimentando, tá? Então, as águas que às vezes são mais claras passam a ser mais barrentas, ou seja, estão carreando mais terra. Esses são os indícios de instabilidade que a população deve ficar muito atenta e colaborar. O porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, capitão Roberto Farina, também pede que as pessoas evitem áreas alagadas. 15 centímetros de água pode arrastar uma pessoa e 30 centímetros pode arrastar um carro. Então, nós sempre orientamos que as pessoas tenham essa percepção de risco e evitem se expor ao risco, não entrando nessas áreas de alagamento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com o avanço de uma frente fria, as chuvas devem persistir até amanhã. 9 horas e 30 minutos. Mostramos há pouco uma reportagem dizendo sobre a previsão de que as chuvas vão continuar acontecendo pelo menos até amanhã. E já foram muitos os transtornos causados nesses temporais que marcaram a Grande São Paulo, outras cidades também aqui do estado nesses últimos dias. Nós tivemos vários pontos de alagamentos, muitas ocorrências que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Para atualizar esse cenário para a gente, eu vou chamar a Beatriz Manfredini. E aí, Beatriz, o que você destaca para a gente a respeito dos danos causados por essas chuvas, pelo menos nas últimas 24 horas?
Lívia, vamos começar falando aqui de São Paulo. Mais um dia, né, em que choveu na capital paulista e também na região metropolitana aqui de São Paulo. E é uma conversa que a gente está tendo aqui no Jornal da Manhã desde segunda-feira, diariamente. E o cenário que eu vou mostrar para vocês hoje não é diferente. A gente está falando todos esses dias que a cidade não tem se recuperado dos transtornos, né? E dá uma olhada aqui na situação dessas ruas aqui próximas à região da Avenida Paulista. Mais especificamente, a gente fala da Coronel Oscar Porto com a rua Manoel da Nóbrega. A esquina aqui dessas duas ruas, ela está sem energia elétrica. Nós temos a Enel atuando aqui neste momento, desde aí por volta das 7 horas da manhã. Por quê? Caiu uma árvore enorme aqui nessa esquina e ela simplesmente fechou a passagem para carros. Ela pegou a esquina inteirinha. Agora, a gente já tem um cenário diferente, porque a equipe de remoção e poda da prefeitura já passou por aqui. A gente vê, então, neste momento, os troncos já cortados, justamente para que a Enel consiga fazer esse trabalho de religação. Mas a imagem é bastante impressionante, porque pelo tanto de tronco, de folha, de galho que está aqui, dá para ter uma noção do tamanho que era essa árvore. A gente vê que a árvore levou a placa aqui da rua, placa totalmente inclinada, escrito ó, Rua Coronel Oscar Porto com Rua Manoel da Nóbrega, placa totalmente deitada e a fiação também está totalmente pendurada. A fiação veio abaixo, tem vários fios soltos por aqui, então nós temos uma boa parte dessa esquina interditada e temos neste momento, então, a Enel atuando, fazendo a religação dos fios e tentando retomar a situação, a energia elétrica aqui nesse local. Quando a gente acompanha aqui os trabalhos da Enel, a gente vê também a situação que ficou a calçada, a árvore levou todinha a calçada aqui da esquina. Realmente a estrutura da calçada, né, o asfalto, o piso veio todinho para cima, quebrou inteiro aqui. Então nós temos a Enel atuando neste momento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorrências como essa relacionadas a quedas de árvores da meia-noite de ontem até às 6 horas da tarde, ao boletim mais atualizado que a gente tem, dados também da Defesa Civil, foram 107 chamados para quedas de árvore, tanto na capital paulista quanto na região metropolitana de São Paulo. Principalmente, olha, no Bandaqui, no Tremembé, Cotia, Santa Isabel, Saúde, Vila Leopoldina, Perdizes, Butantã, São Bernardo do Campo, Santo André, Pirituba, Jaraguá, Osasco, Campo Grande, Jaçanã e Vila Prudente. E eles receberam também 47 chamados para enchentes em Itapecerica da Serra, em Carapicuíba, também em Bugaçu, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Parelheiros e Grajaú. Essa é a situação, então, que nós temos neste momento aqui na capital paulista. Tem também gente ainda falando que está com falta de energia elétrica, sem luz. Lembrando que, como essa cena é uma cena recorrente aqui em São Paulo, a gente tem, desde o final do ano passado, quando essas fortes chuvas começaram a atingir a cidade, desde novembro mais ou menos, 6 mortes já registradas até agora. 2 no ano passado e 4 só nessa semana de segunda até agora, domingo. Então nós tivemos uma morte de uma criança de 6 anos em Juquitiba, que foi levada pela enxurrada. Também temos a morte de um homem de 49 anos em São Bernardo do Campo, que acabou sendo atingido por um deslizamento. Um homem que levou um choque elétrico, né, por conta da queda de fios da rede elétrica em Moema, aqui na capital paulista, e também um caso em Itupeva, em que um homem foi atingido por uma árvore. Então são imensos os transtornos e notícias ruins também de toda essa chuva que a gente vem enfrentando por aqui, Lívia.